Ok. Ah, primeiro eu vou pedir perdão pela minha voz, eu tô com a garganta um pouquinho ruim, mas, enfim, começando, nós vamos continuar hoje falando sobre o Natural Language Processing with Transformers, sobre o Transformer Anatomy baseado no livro Natural Language Processing with Transformers. Bom, a subcamada de alimentação direta, no encoder e no decoder, é apenas uma rede neural completamente conectada de duas camadas simples, mas com uma peculiaridade. Em vez de processar toda a sequência de incorporações com um único vetor, ela processa cada incorporação de forma independente. Por isso, essa camada é frequentemente chamada de camada de alimentação direta posicionada. Pessoas com experiência em visão computacional, por exemplo, costumam chamá-la de convolução unidimensional com tamanho de kernel igual a 1. Essa nomenclatura é usada na base de código da OpenAI GPT. Uma regra prática da literatura é que o tamanho oculto da primeira camada é o tamanho oculto da primeira camada deve ser 4 vezes o tamanho das incorporações, e a função de ativação GLU é a mais comumente usada. Acredita-se que é aqui que a maior parte da capacidade de memorização ocorre, e é a parte que geralmente é escalada quando se aumenta o tamanho dos modelos. Podemos implementar isso com uma simples NN.module, da seguinte forma. Observe que a camada de alimentação direta, como NN.linear, geralmente é aplicada um tensor da forma tamanho do lote por dimensão da entrada, onde ela atua independentemente em cada elemento da dimensão do lote. Isso é verdade para qualquer dimensão, exceto a última. Portanto, quando passamos um tensor da forma tamanho do lote por comprimento da sequência por dimensão oculta, a camada é aplicada a todas as incorporações de tokens do lote e de sequência de forma independente, que é exatamente o que queremos. Para testar isso, passamos às saídas de atenção. Agora temos todos os elementos necessários para criar uma camada completa do encoder do transformer. A única coisa que falta é decidir onde colocar as conexões de desvio e a normalização da camada. Como já vimos antes, a arquitetura do transformer usa a normalização de camada e conexões de desvio. A normalização de camada normaliza cada entrada no lote para ter várias médias zero e variância unitária. Já as conexões de desvio passam um tensor para a próxima camada do modelo, sem processamento, e adicionam ao tensor processado. Quando se trata de onde colocar a normalização da camada nas camadas de encoder ou decoder de um dos transformers, existem duas escolhas principais: a pré ou a pós-normalização da camada. A pós-normalização da camada é o arranjo usado no transformer original. Ele coloca a normalização de camada entre as conexões de desvio. Esse arranjo é complicado de treinar do zero, já que os gradientes podem divergir. Por isso, frequentemente se usa um conceito conhecido como aumento gradual da taxa de aprendizado, em que a taxa de aprendizado é aumentada gradualmente em pequenos valores até chegar a um valor máximo durante o treinamento. E a outra opção é a pré-normalização de camada, que é o arranjo mais comum. Ele coloca a normalização de camada dentro do alcance das conexões de desvio. Isso tende a ser muito mais estável durante o treinamento e, geralmente, não requer aquele aumento gradual da taxa de aprendizado que a pré-normalização de camada precisa. Vamos usar o segundo arranjo, que nos permite simplesmente unir nossos blocos de construção da seguinte forma. E por fim, testamos isso com as incorporações de entrada. Agora temos implementado a nossa primeira camada de encoder do Transformers do zero. O único problema é que, da forma que a gente configurou, as camadas de encoder são totalmente invariantes à posição dos tokens. Como a camada de atenção multicabeça é efetivamente uma soma ponderada sofisticada, a informação sobre a posição do token é perdida. Mas tem um truque bem simples para incorporar as informações de posição usando incorporações posicionais. As incorporações posicionais são baseadas em uma ideia simples, mas eficaz: aumentar a incorporação de tokens com um padrão da posição organizado em um vetor. Se o padrão for característico para cada posição, as cabeças de atenção e as camadas de alimentação direta em cada pilha podem aprender a incorporar informações posicionais em suas transformações.
Existem várias maneiras de fazer isso, e uma das abordagens mais populares é usar um padrão aprendível, especialmente quando o conjunto de dados de pré-treinamento é suficientemente grande. Isso funciona exatamente da mesma forma que as incorporações de token, mas usando um índice de posição em vez do ID do token, como entrada. Com essa abordagem, uma maneira eficiente de codificar as posições dos tokens é aprendida durante o pré-treinamento. Podemos criar um módulo embedding personalizado que combina uma camada de incorporações de token que projeta os inputs IDs para um estado denso oculto, junto com a incorporação posicional, que faz o mesmo para os positions ID. A incorporação resultante é simplesmente uma soma das duas incorporações. A camada de incorporação agora cria uma única incorporação densa para cada token. Embora as incorporações posicionais aprendíveis sejam fáceis de implementar e amplamente usadas, existem algumas alternativas, como as representações posicionais absolutas e relativas. As representações posicionais absolutas são modelos transformer que podem usar padrões estéticos compostos por sinais senoidais e cossenoidais modulados para codificar as posições dos tokens. Isso funciona especialmente bem quando não há grandes volumes de dados disponíveis. Agora, sobre as representações posicionais relativas, embora as posições absolutas sejam importantes, pode-se argumentar que ao calcular uma incorporação, os tokens circundantes são mais importantes. Representações posicionais relativas seguem essa intuição e codificam as posições relativas entre os tokens. Isso não pode ser configurado apenas introduzindo uma nova camada de incorporação relativa no início, pois a incorporação relativa muda para cada token, dependendo de onde na sequência estamos atendendo. Um exemplo que usam esse modelo é o modelo como o da Berta. Vamos agora reunir tudo isso construindo um encoder completo do transform, combinando as incorporações com as camadas do encoder. Verificamos, por fim, as formas da saída do encoder. Podemos ver que obtemos um estado oculto para cada token no lote. Esse formato de saída torna a arquitetura muito mais flexível e podemos facilmente adaptá-la para várias aplicações, como prever tokens ausentes na modelagem de linguagem mascarada ou prover uma posição de início e de fim para uma resposta para uma pergunta. Os modelos Transformers geralmente são divididos em um corpo independentemente da tarefa e de uma cabeça específica da tarefa. Até agora, construímos um corpo do modelo. Então, se desejarmos criar um classificador de texto, precisamos anexar uma cabeça de classificação a esse corpo. Temos um estado oculto para cada token, mas precisamos apenas uma previsão. Existem várias opções para abordar isso. Tradicionalmente, o primeiro token em tais modelos é usado para previsão e podemos anexar uma camada de eliminação e uma camada linear para fazer uma previsão de classificação. A classe Transformer for Sequence Classification no slide estende o encoder existente para classificação de sequência. Antes de iniciar o modelo, precisamos definir quantas classes gostaríamos de prever. Isso é exatamente o que estávamos procurando. Para cada exemplo no lote, obtemos os logits não normalizados para cada classe na saída. Isso conclui nossa análise de encoder e como podemos combiná-la com uma cabeça específica da tarefa. Agora falando um pouco mais sobre o decoder. A principal diferença entre o decoder e o encoder é que o decoder possui duas subcamadas de atenção. A camada de alta tensão multi-head mascarada e a camada de atenção codificador-decodificador. A camada de atenção codificador-decodificador realiza atenção multicabeça sobre os vetores da chave e valor da saída de conjunto de codificadores, usando as representações intermediárias do decodificador como consultas. Dessa forma, as camadas de atenção codificador-decodificador aprende como relacionar tokens de duas sequências diferentes, como duas línguas distintas. O decodificador tem acesso às chaves e valores do codificador em cada bloco. Já a camada de alta tensão multicabeça mascarada garante que os tokens gerados a cada passo de tempo se baseiem apenas nas saídas passadas e no token atual sendo previsto.
Sem isso, o decodificador poderia, entre aspas, trapacear durante o treinamento, copiando simplesmente as traduções-alvo. Mascarar as entradas garante que a tarefa não seja trivial. Vamos agora analisar as modificações necessárias para incluir a máscara em nossa camada de autotensão. O truque com a autotensão mascarada é introduzir uma matriz de máscara com uns na diagonal inferior e zeros acima dela. Aqui usamos a função trill do PyTorch para criar uma matriz triangular inferior. Uma vez que temos essa matriz de máscara, podemos impedir que a cabeça de atenção veja tokens futuros, usando o Tensor Method Fill, para substituir todos os zeros por menos infinito. Definindo os valores superiores como menos infinito, garantimos que os pesos de atenção sejam todos zero, quando aplicamos a função Softmax Scores, porque é elevado a menos infinito é igual a zero. Podemos incluir facilmente esse comportamento de máscara com uma pequena alteração na nossa função Scaled.ProductAttention que implementamos na aula passada. E é isso. Obrigada.